Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou dar continuidade a essa série aí em que eu apresento os meus trabalhos mais antigos em aquarela. Então, aproveita, né? Você também vai assistir? Vai? Você tem que assistir, você tem que assistir. Uh, Vamos lá. Olá pessoal, José Mianucci aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu vou dar continuidade a essa série, né, em que eu estou aí mostrando as minhas pinturas mais antigas. Então, se você ainda não conferiu o primeiro vídeo dessa série, clique aqui no card e confira. Gente, eu tenho muitas pinturas para mostrar. Então, se essa série aí começar a ficar muito chata, vocês me avisem que eu paro, tá? Mas vamos lá. Nós paramos nas aquarelas de 2009. Então vamos aqui para 2010. Aqui eu só tenho 3 trabalhos. Agora que eu me liguei que em ordem cronológica ele está aqui de trás para frente, então vou começar com essa aqui. Em 2010 eu comecei a fazer bastante trabalhos com tinta acrílica, então eu deixei a aquarela um pouquinho de lado, tá? Então nesse ano eu fiz apenas 3 trabalhos aqui em aquarela. Nessa época eu já comecei a explorar um pouco mais a paisagem como tema, né? Nessa época eu lembro que eu estava utilizando aquele papel da Canson, o Mix Media, e é um papel assim com a qualidade bem baixa, né, para aquarela, então os resultados não ficaram tão bacanas, tá? Então aqui eu fiz uma espécie de uma construção em blocos, né, com uma escada aqui, algumas rachaduras, né, como se tivesse abandonada há bastante tempo, e a mata aqui tomando conta. Nessa época eu ainda estava buscando uma identidade própria, né, pro meu trabalho, buscando a paisagem como tema, mas tentando fugir um pouco, né, de um assunto assim que foi tão explorado, né, na história da arte. Para quem conhece um pouquinho de história da arte, né, no século XIX, a paisagem ela começou a ser o tema, né, central das obras e não apenas pano de fundo, como era antigamente, né, para as pinturas, tá? Isso por causa das facilidades, né, que foram criadas naquela época, então as tintas em tubo começaram a ser comercializadas e os artistas puderam, né, explorar com maior liberdade a pintura de paisagens, pois eles podiam, né, pegar as tintas, colocar numa caixinha e pintar ao ar livre, né, coisa que era um pouquinho complicada antes disso. Vamos aqui para a próxima. É mais ou menos a mesma coisa, buscando assim ainda um tom bem minimalista, então aqui como se fosse uma espécie de um muro, umas moitas aqui, essa casa também, né, bem simplificada, com linhas retas, e como se ela tivesse, né, pegando fogo. Aqui eu busquei um ar assim um pouco mais contemporâneo ainda, né, fazendo essas faixas aqui. Essas montanhas aqui que eu fiz ao fundo, eu deixei um espaço, né, entre as camadas de cor, então ficou parecendo até um recorte aqui. E essas construções aqui também, né, que remetem às outras, são bem parecidas, bem simplificadas, né, apenas alguns blocos com umas janelas, aqui, sei lá, simulando alguma coisa que vem para frente, né, só que com uma pegada um pouco mais contemporânea, vamos assim dizer, né, deixando empilhadas aqui dessa forma que naturalmente elas não ficariam, né? 2010 foi apenas isso. Vamos para 2011, que aí sim a paisagem começa a aparecer com um pouco mais de força, né? Mas nessas primeiras, né, eu ainda estava naquela vibe daquelas pinturas de 2007, 2009, né? Então aqui um trabalho assim meio que de transição entre esses períodos. Então também, né, uma construção, como se fosse um muro. Aqui, sei lá, uma abertura saindo aquela fumacinha, né, que remete àqueles trabalhos de 2007. Fiz apenas aqui 2 linhas, né, para fazer essa ligação com essa parte aqui de baixo. Então aqui eu ainda estava buscando, né, essa identidade, né, esse estilo mais pessoal. Aqui, se não me engano, eu estava pensando num campo de bocha, né? Que é aquele boliche que o pessoal joga numa pista com areia, né? Só que aqui é simplesmente uma caixa, né? Então não tem como você jogar bocha aqui.
Então, sei lá, pensando nessa questão de impossibilidades, né? Também um trabalho bem simplificado, bem minimalista, né? Só chamando atenção aqui para esse assunto e deixando o fundo totalmente em branco. Nesse trabalho aqui tem uma junção dos dois assuntos, né? Essa questão da água ali dos trabalhos de 2007 e esses blocos de pedra, né? Que eu comecei a fazer em 2010, né? Suspenso aqui por duas linhas que eu fiz a caneta, tá? Esse trabalho aqui eu fiz com lápis aquarelável, ele na verdade, não foi com tinta, né? Propriamente dita. E também sobre aquele papel mix media lá que, sinceramente, eu não curto, mas era o que tinha pra época, né? Então... Esse próximo aqui fiz simplesmente um aquário, tá? Não tem muito o que dizer sobre isso, né? Mas tem aquela questão de água, coisa e tal, né? Tava meio que fissurado por esse assunto. Aí aqui eu comecei a misturar tinta acrílica na aquarela. Esse trabalho aqui foi totalmente despretensioso, foi meio que simplesmente um exercício, né? Vocês podem ver que aquelas formas simplificadas daquelas construções, né, permanecem aqui. Eu fiz aqui uma espécie de um tapete com tinta acrílica e aqui eu fiz umas pinceladas bem soltas, né? E essa prática, né, ela se estendeu por bastante tempo, né? De eu misturar a aquarela e fazer alguns detalhes com tinta acrílica. Vocês vão ver daqui para frente que isso é bem recorrente. E aqui sim, eu diria que foi o trabalho assim que deu o pontapé inicial para a série de paisagens que eu fiz, né? Incluindo detalhes geométricos com tinta acrílica, que se estendeu por bastante tempo. Esse trabalho aqui provavelmente eu fiz um exercício também, eu estava sem ter ideia do que fazer, fiz uma paisagem aqui bem solta, naquele papel mix media ainda, e provavelmente eu não gostei de como ficou a casa e eu cobri ela completamente com tinta acrílica branca. Então percebam, né, que às vezes um erro que você comete, né, eu estava sem ideia do que fazer, mas eu fui lá e insisti, não, vou pintar alguma coisa. O trabalho não saiu como eu queria, né, ficou estranha essa casa, eu passei tinta acrílica por cima, mas eu notei que trouxe um resultado assim bacana esse detalhe aqui, né? Porque eu tapei completamente a casa, né, com tinta acrílica branca e ficou apenas o contorno dela, em meio a essa paisagem aqui bastante borrada, bastante rebuscada. Então isso aqui foi um contraponto, né, a tudo isso que está aqui em volta. Isso me chamou a atenção e eu comecei a querer explorar mais essa ideia. Essa próxima aqui eu ainda me contive um pouco, né? Mas eu trouxe um pouco disso aqui, ó, dessas pinceladas soltas assim, só que não com tinta acrílica, que aqui esse trabalho eu fiz totalmente com aquarela, então eu fiz um pôr do sol, aqui com uma cena urbana, né? E aqui eu comecei a fazer umas pinceladas bem soltas, né, com tinta preta, dá até uma ideia assim de um andaime, alguma construção que está sendo feita, né? Mas não, foi simplesmente pinceladas. Eu pensei 10 vezes antes de fazer isso, né? Eu fiz aqui esse trabalho nessa paisagem urbana, esse pôr do sol, só que eu achei assim, não, tá muito simplesinho isso aqui, né? Se for para trabalhar com paisagem sem nenhum toque pessoal meu, vai ficar sem graça, porque isso aqui todo mundo faz. Aí eu comecei a pensar, né, como é que eu posso fazer um trabalho com que as pessoas batam o olho e saibam que foi eu que fiz, tá? Mesmo que seja um tema comum, recorrente e trabalhado até a exaustão aí, né, durante 200 anos aí de história, tá? Então eu terminei de fazer esse trabalho, peguei um pincel mais largo e comecei a fazer essas pinceladas aqui, só que com cuidado, pensando bem onde eu ia colocar, né, cada pincelada e sabendo também a hora de parar, porque é muito fácil você estragar um trabalho, né, começando a fazer esse tipo de coisa. Então, deu nisso aí. Aí aqui sim, eu comecei a inserir essas formas geométricas, né, com tinta acrílica, com referência a esse trabalho aqui. Então eu comecei aquele também com tinta branca, mas fazendo aqui dois retângulos, né?
que se for ver bem até que se encaixa em meio à paisagem, porque isso aqui poderiam ser 2 edifícios, 2 prédios, né? Então não é uma coisa assim tão estranha, né, de se inserir em meio à paisagem. Então também comecei fazendo uma pintura de pôr do sol, né, com uma água aqui, um lago, né, com bastante reflexos. E depois eu inseri essas 2 formas aqui apenas no lado direito. Então você vê que o olhar, ele meio que para aqui. Isso causa uma certa estranheza, né? E eu continuei explorando essa ideia. Aí aqui sim, né, acaba sendo um negócio um pouquinho mais absurdo. Na anterior, como eu falei, isso aqui poderia ser muito bem, né, 2 prédios, 2 edifícios, né, à beira de um lago, à beira do mar, seja lá o que for isso aqui, eu não lembro que referência que eu peguei para fazer essa pintura, mas aqui já não, que eu inseri um retângulo vermelho aqui no meio da água. Então é um pouquinho mais estranho, né, de se ver. E esses 2 aqui pequenininhos também, aqui no meio, né, entre a areia e as pedras, tá? Então esse tipo de assunto começou a me interessar, começou a me chamar a atenção e eu fui explorando cada vez mais. Aqui uma cena de neve, em que eu inseri esses retângulos aqui, né, mais compridos em meio a esses pinheiros aqui. Aqui eu fugi um pouquinho disso, né, mas mantive essa ideia. O trabalho é todo feito em aquarela, mas essa parte aqui em vermelho, essa aqui em rosa e essas pinceladas aqui também foram feitas com tinta acrílica, tá? Olhando assim, né, o olhar pode passar despercebido, né? E isso aqui sugeria algumas folhagens, né? Essas pinceladas soltas, mas podem ver que eu juntei com essa parte aqui dessa cobertura dessa ponte, né? E se você for pensar bem, isso causa uma perspectiva bem esquisita, né? Porque essa parte aqui, teoricamente, ela estaria mais para frente. Essa parte aqui da ponte estaria mais para o fundo, mas como eu juntei aqui, né, essas pinceladas aqui, junto com essa parte da ponte, né, acabou juntando essas 2 áreas aqui em uma coisa só, tá? Então também, né, começar a trabalhar com paisagem, mas fazendo algumas coisas assim que saiam do comum, né, que a pessoa bata o olho assim, ué, o que isso está fazendo aqui? Então essa é a ideia que eu comecei a ter. Aqui também, né, segue aquela ideia daquela marinha que eu mostrei antes, né? Eu fiz 2 retângulos vermelhos aqui ao fundo, né, bem próximo ao horizonte. Aqui também 2 retângulos brancos, né, só que aqui no meio da água. As pessoas que batem o olho, né, nessas minhas pinturas aqui perguntam, né, tá, mas por que você colocou isso aqui? O que isso está fazendo aqui no meio, né? Num sentido prático, eu diria que tem aquela frase que diz, né, que Deus não desenha com linhas retas, né? Você pode ver que a natureza ela é totalmente feita, né, de linhas sinuosas, linhas curvas. Então, inserir linhas retas em meio à paisagem, né, que é totalmente orgânica e feita com essas linhas mais curvas, né, causa um contraste muito forte, né? E em questão da técnica também, porque a tinta acrílica ela tem essa aparência mais plástica, que se contrapõe totalmente, né, com essa delicadeza, essa transparência da aquarela. Então são 2 coisas, né, que causam esse estranhamento, esse contraste, né, o material e a própria temática, né, colocar coisas retas, né, em meio à paisagem. Aqui eu já misturei as 2 coisas, né, as formas geométricas com tinta acrílica e as pinceladas mais soltas também, né. Então, o que isso está fazendo no meio de uma paisagem, né? É como se isso aqui fosse, sei lá, é uma coisa muito invasiva, né? É algo que se contrapõe totalmente. E esse é um tipo de coisa, assim, que eu sempre busquei fazer desde o período da faculdade, mas não sabia uma maneira bacana de inserir isso na pintura, né? E eu comecei a explorar isso desde então. Aqui também, né, como se fosse um campo de papoulas, né, de flores. E ali atrás, né, esses retângulos aí com um efeito de dominó. Os títulos dos meus trabalhos é meio que música de Legião Urbana. Você pode ver que os títulos das músicas da Legião Urbana, você procura assim, o que isso tem a ver com a letra, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, o que isso tem a ver, né? Provavelmente eu estava ouvindo essa música aqui, né? Castles in the Air, uma música do... não sei se é Don McLean, Dave McLean, uma coisa assim. Um cantor, acho que dos anos 70.
Mas também dá essa ideia, né, de construir alguma coisa que vai caindo. Aqui também. Aqui é um trabalho que eu chamei de equilíbrio, apesar daqui estar, né, essa figura aqui pendendo, né, pro lado esquerdo, mas ela se equilibra com essa torre aqui, né, querendo ou não, uma composição que acaba sendo equilibrada, né, pelas cores, né, que são as mesmas e por ser uma torre também, tanto quanto esta, né, apesar de ser bem mais simplificada. Aqui também, né, eu fiz uma paisagem assim meio que vista do alto, né, de um braço de mar, provavelmente aqui, e com essas formas geométricas em vermelho, né, e uma pendendo aqui, encostando na outra, que tem a ver com essa, né. Aqui também é a mesma coisa, aqui uma cena urbana, né, como se fosse uma construção, um pôr do sol, e essas figuras aqui em branco também, essa aqui meio que pendendo ali para o lado. Essa aqui eu gosto bastante. Então uma paisagem, né, aqui com uma árvore seca, o mar ali ao fundo, e essa forma geométrica vermelha aqui para o lado esquerdo, que considero eu que ela chama tanto atenção quanto a árvore aqui, né? Então causa até que um certo equilíbrio também entre os dois lados, né? Porque o olhar do observador, ele para aqui por achar estranho, né? Essa imagem aqui no meio dessa paisagem, mas essa árvore aqui, como ela está pendendo, né? Puxando ali para o lado direito também, então colocando essa figura em vermelho aqui bem destacada, o olhar do observador ele percorre, né, todo o espaço pictórico. Aqui é uma cena no meio de uma mata, né? Aí eu fiz aqui esses quadradinhos em vermelho, né? Como se estivessem suspensos no ar, né? Levitando. Então dá uma aura assim mais mágica, né? Até como eu coloquei aqui no título, né? Bem serena. Aqui é como se fosse um campo de trigo. Um céu aqui que eu trabalhei retirando bastante tinta, então eu abusei bastante desse papel. Eu não lembro nem que papel que eu utilizei, provavelmente o Monval, mas o Monval aqui ele resistiu, viu? Porque eu lembro que eu retirei bastante tinta desse céu aqui para dar esse efeito, né? E aqui os quadrados, né, também flutuando no ar. Aqui eu lembro que eu fiz também esse campo de papoulas aqui. Aqui eu tinha puxado essa vegetação que está aqui, ó, ela continuava aqui para cima, só que daí eu cobri, na verdade eu contornei ela toda com tinta acrílica aqui e ainda coloquei mais um quadrado aqui por cima. O quadrado aqui no caso ele está bem retinho, só que como o papel ele deu uma enrugada, então na hora que eu tirei a foto ele ficou meio torto. Mas está bem retinho esse quadrado aqui. Então é isso, pessoal. Essas foram as pinturas que eu fiz em 2011, né? Em que eu comecei a trabalhar com a paisagem, né? Trazendo esses elementos geométricos, né? Trabalhando junto com a tinta acrílica, causando aí esse estranhamento, né? Mas buscando uma identidade própria, né? Como eu falei, eu estava trabalhando com uma temática bastante comum, que era a paisagem, então eu queria dar um toque pessoal assim, para dar uma diferença, para causar um estranhamento, para que não seja ali simplesmente você pegar uma referência ali, uma fotografia e transpor para o papel, né? Eu sempre relutei bastante quanto a isso. E na maioria dos meus trabalhos eu sempre busquei colocar assim, um elemento que causasse essa estranheza assim, e para quem batesse os olhos, né, soubesse que fui eu que fiz aquele trabalho, né? Ó, só podia ter sido o José Mianucci que fez isso, né? Porque é bem característica do trabalho dele, certo? Então isso também é uma forma, né, de vocês buscarem uma identidade própria, né? Simplesmente alterando alguma coisa, né, ou inserindo algo em um tema que pode ser muito comum, né, como a própria paisagem. E vocês viram que isso surgiu de um erro, né, de uma pintura que não deu certo. Eu cobri com tinta acrílica aquela primeira casinha lá que eu fiz em meio àquela paisagem, mas isso deu origem a uma série assim gigantesca de trabalhos, né? Que essa aqui foi apenas de 2011, tem muito mais ainda.
Então, se vocês quiserem aí a continuidade dessa série, se vocês estão achando bacana, só deixar aí o seu comentário dizendo o que querem, deixando aí o seu like para fortalecer o meu canal, né? E o meu trabalho. Certo, então? Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou?